Existem registros da ocorrência do uso de elementos magnéticos de praticamente 5.000 anos atrás na China. Então o magnetismo já é uma coisa bastante conhecida há bastante tempo. Só que o magnetismo ganhou esse nome há coisa de mais ou menos uns 3.000 anos atrás, porque havia uma cidade chamada Magnésia, na Ásia Menor, ali região da hegemonia grega, e nessa cidade chamada Magnésia havia com muita abundância um minério de ferro, que nós sabemos hoje é um óxido de ferro, é o ferro 3 ou 4. Devido ao fato desse minério ser muito abundante na cidade chamada Magnésia, ele passou a ser conhecido pelo nome de magnetita. E a moçada naquela época percebeu que, dependendo da maneira pela qual você aproximasse dois pedaços de magnetita, eles às vezes se atraíam, às vezes se repeliam, e a essa estranha propriedade chamou-se então de magnetismo. Então o nome surgiu aí pelo menos há uns 3.000 anos atrás, ok? Mas o magnetismo só é realmente compreendido há coisa de uns 200, 150 anos atrás. Por exemplo, primeira coisa que você deve saber, se você pegar um pedacinho de magnetita, essa magnetita é o que se chama de ímã natural. Se você pegar um pedacinho de magnetita, e se você polvilhar limalha de ferro nesse pedacinho de magnetita, você vai perceber que a limalha de ferro gruda de um lado, gruda do outro lado em grande quantidade e no meio vai grudar muito pouca coisa. Então o pessoal percebeu já desde a antiguidade que isso aqui era uma propriedade polarizada. E aí, como na Terra nós temos o Polo Norte e o Polo Sul, eles acharam muito bonito, então chamaram isso aqui também de Polo Norte e Polo Sul, que não tem nada a ver com os polos geográficos, isso aqui é outra coisa, são polos magnéticos. Aí, nós temos algo que se chama dipolo magnético elementar. Esse tal desse dipolo magnético elementar, ele é usualmente representado assim por uma flechinha. Convencionou-se que o lado para onde a flechinha aponta seria o norte, o lado para onde ela vira o traseiro seria o sul. O que é um dipolo magnético elementar? É a menor porção de um ímã que apresenta propriedades magnéticas. O dipolo magnético elementar, ele está para o ímã do mesmo jeito que a molécula está para a química. O que é a molécula? É a menor porção de uma substância que mantém as propriedades. Por exemplo, se você pegar 1 litro de água a partir ao meio, o meio litro de água que você vai ter é água? É. Se você parte ao meio, 1/4 de litro é água. Se você parte ao meio, 1/8 de litro é água. Você vai partindo, até chegar na molécula H2O. A molécula H2O é água, mas se você partir a molécula ao meio, não é água mais. A mesma coisa acontece com isso aqui. Todo ímã é formado por dipolos magnéticos elementares. A gente representa esses dipolos assim como se fossem flechinhas. O lado para onde eles apontam seria então o polo norte do ímã. O lado para onde eles viram o traseiro seria então o polo sul do ímã. Então, sabendo que o ímã é formado por dipolos, isso aqui tem algumas consequências interessantes. Primeira consequência, se você partir o ímã ao meio, você pega esse nosso ímã e corta ao meio, você vai obter aqui 2 pedaços. O que vai acontecer? Você vai ter aqui do lado esquerdo um pedaço que só tem polo sul, ali do lado direito um pedaço que só tem polo norte? Não, não vai ser isso não. Quer ver? Vamos desenhar os dipolos. Ó, aqui estão os dipolos, ali estão os dipolos. O lado para onde eles apontam é um polo norte, o lado para onde eles viram o traseiro é um polo sul. Resultado da brincadeira é impossível isolar um polo de um ímã. Todo ímã sempre vai ter 2 polos. Não é à toa que o ímã também é sinônimo de dipolo magnético.
Então, tanto faz você falar que é um ímã ou falar que é um dipolo magnético, é uma coisa só. Por quê? Porque ele sempre vai ter dois polos, não tem como isolar um polo só. Outra consequência do fato de o ímã ser formado pelos dipolos elementares é a influência da temperatura. Temperatura é o grau de agitação molecular. À medida que a temperatura vai aumentando, a agitação das moléculas vai aumentando também. Imagine você um ímã como esse. Aí você começa a esquentar. A temperatura aumenta, os dipolos vão se agitando, se agitando, se agitando cada vez mais e cada vez mais. Vai chegar uma hora onde o grau de agitação é tão grande que esse material não consegue mais manter os dipolos orientados. Então, um ímã, se for suficientemente aquecido, ele deixa de ser ímã. Ele perde as suas propriedades magnéticas. Outra coisa interessante, não são só os ímãs que são formados por dipolos magnéticos, não. Todo o corpo feito de ferro, de níquel ou de cobalto também é formado por dipolos magnéticos elementares. Por exemplo, se você pega um prego aí que esteja perto de você, esse prego é formado por dipolos. Aí você fala, mas como é que ele é formado por dipolos se ele não atrai outro objeto de ferro igual o ímã faz? O problema é que num corpo qualquer, senhores, de ferro, níquel ou cobalto, os dipolos estão presentes. Mas acontece que esses dipolos estão mais ou menos igual a alguns vestibulantes que eu conheço. Eles estão completamente desorientados. Se eles estão completamente desorientados, o corpo, mesmo sendo formado por dipolos magnéticos elementares, não vai apresentar propriedades magnéticas. Campo magnético. Quando se aproxima dois ímãs, dependendo da forma pela qual eles são aproximados, pode haver atração ou pode haver repulsão. Você sabe muito bem disso. Não é necessário encostar um ao outro, basta que se aproxime. Então, significa dizer que a força magnética é uma força de campo. Significa dizer que ao redor de um ímã existe um campo de forças. Por exemplo, digamos houvesse aqui um ímã em forma de barra, polo norte e polo sul. Existe aqui ao redor um campo de forças, mas campo de forças é invisível, nós não conseguimos ver. Só que existe um recurso. Se você cobrir um ímã com uma folha, por exemplo, e se você salpicar em cima dessa folha limalha de ferro, você vai perceber que esta limalha de ferro, ao cair, vai formar umas figuras mais ou menos como essas que eu estou desenhando para vocês aqui. Essa figura dá um aspecto bastante razoável do jeitão do campo magnético ao redor de um ímã em forma de barra. Essas linhas que você está vendo aqui são chamadas linhas de indução. Elas ficam claramente visíveis se você faz uma experiência dessas, conforme eu disse agora mesmo. Assim, no desenho, quer dizer, na experiência, você não vai ver nenhuma flechinha, mas estabeleceu-se uma convenção de a linha de indução sempre aponta para fora do polo norte e para dentro do polo sul. Aliás, você deve estar percebendo que existe uma enorme semelhança entre as linhas de indução de um campo magnético e as linhas de força de um campo elétrico. Eu mesmo já ia falando em carga elétrica aqui há um minuto atrás. Então a linha de indução aponta para fora do norte e para dentro do sul. Sobre essas linhas de indução existem algumas propriedades que você deve conhecer. Primeira propriedade. Todo vetor, todo campo, aliás, de forças, ele é caracterizado por um vetor. Esse campo aqui é caracterizado por um vetor chamado B, que é o vetor indução magnética. Então, esse vetor de indução magnética, você deve saber, primeira propriedade, ele é sempre tangente a essas linhas e terá a mesma direção e sentido delas. Por exemplo, exatamente aqui desse ponto, nós temos um vetor de indução magnética vertical para cima. Aqui nesse ponto, nós temos um vetor de indução magnética horizontal para a direita. Aqui nesse ponto, nós temos um vetor de indução magnética vertical para baixo. Aqui, o vetor de indução magnética horizontal para a direita. Então, ele é sempre tangente às linhas e vai ter o mesmo sentido delas.
Segundo detalhe, a linha de indução ela aponta para fora do norte, ela aponta para dentro do sul, mas ela não começa no norte e termina no sul. Linha de indução não tem meio, não tem fim e não tem começo. Então a linha de indução que entra no sul, ela prossegue dentro do ímã e acaba que vai sair lá do outro lado novamente. Esse, gente, é um detalhe importantíssimo. Linha de indução é sempre fechada. Não existe linha de indução aberta. Essa, aliás, é a grande diferença entre a linha de indução do campo magnético e a linha de força do campo elétrico. No campo elétrico, a linha de força é parecidíssima com a linha de indução. Só que a linha de força, ela nasce na carga positiva e morre na negativa. A linha de força tem começo e tem fim. A de indução, não. A linha de indução é sempre fechada. Então, a linha de indução sai do norte, entra no sul, corre dentro do ímã e torna a sair novamente. Terceira propriedade. O vetor de indução magnética é tanto mais intenso quanto mais concentradas forem as linhas. Então aqui, nas proximidades dos polos, o campo é mais intenso. Aqui nessa região, o campo é menos intenso. Então não se esqueça. Linha de indução sai do norte, entra no sul. O vetor de indução magnética é sempre tangente às linhas e de mesmo sentido. A linha de indução não tem meio, não tem começo, não tem fim. A linha de indução é sempre fechada. E o campo magnético é tanto mais intenso quanto mais concentradas são essas linhas. Ok?